Ministro Flávio Dino, muito bem-vindo, muito obrigada aqui pela estar aqui conosco hoje. Tudo bem? Oi, Dri, prazer falar com você, também com o Renato, todos aqueles que nos acompanham. Bom dia a todos. Bom dia, Dino. Você pode dar entrevista com o ministro da Justiça para jornalista de boné? É porque eu entendo que às vezes tem que esconder a calvície, tranquilo. Ô, Dino, antes de mais nada, eu queria agradecer a tua pronto atendimento ao nosso convite para vir aqui no Fórum 11h30 e agradecer pela tua combatividade, tua coragem, né? Nesses primeiros dias de governo. Você, sem sombra de dúvida, aí, se não foi o que mais trabalhou, está entre os que mais trabalhou nessa primeira quinzena e com a faca no pescoço, não deve ser fácil, né? Você mal sentou na cadeira e já tinha uma quantidade imensa de bombas para desarmar e que, de alguma maneira, são da tua área, mas não são só da tua área, né? Precisam ser desarmadas em conjunto com outras pessoas e combinando o tempo de desarmar cada uma delas. Imagina a dificuldade que deve ter sido, né, Dino? É isso, Rovai. Às vezes há uma dificuldade de todos, ao analisarmos esse quadro, e vermos certas condições objetivas, como, por exemplo, um governo que ainda está se instalando. Nós temos ainda poucos dias de mandato efetivo. A eleição foi em 30 de outubro, mas a posse presidencial no dia 1º de janeiro. Então, as substituições ainda estão sendo feitas na máquina burocrática do Estado. E há também esse outro aspecto que você menciona, os papéis de cada um. Embora o Ministério se chame da Justiça e da Segurança Pública, não significa dizer que qualquer tema de segurança pública é atinente ao Ministério, porque eu não sou um ditador, eu sou um ministro de um governo democrático, então você age de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. Então, realmente, esses últimos 30 dias, eu diria, desde o dia 12 de dezembro até agora, têm sido realmente exaustivos, porque um território minado, um território de muitas dificuldades, já sabíamos disso, o extremismo de direita muito atuante no mundo, não só no Brasil, e encontrou consonância. A gente teve um problema na conexão do ministro. Vamos ver se ele volta aqui. Voltou, ministro. Um forte. Comigo que eu te chamei de Dino e não de ministro. Não tem problema algum. Então, como mencionava, esse ethos do extremismo de direita encontrou consonância com outros aspectos da formação histórica brasileira, a exemplo da violência, a exemplo da tentativa de tutela militar sobre as instituições civis. Então, esse dia 8 e esta conjuntura é a resultante de todos esses vetores, e nós precisamos, obviamente, enfrentar tudo isso e consolidar a democracia brasileira, ao mesmo tempo que cumprimos o principal, que é um programa de justiça social, de progresso social para o Brasil. Ô, Dino, Dino. Ministro, governador, ministro. Não tem nenhum problema, Dri, pode ficar à vontade. Eu não sou apegado a nenhum tipo de formalidade, tudo, fica à vontade, tranquilo. Ô, Dino, e o Renato estava lembrando, né? Esses 15 dias foram de muito trabalho e começou até antes mesmo de você assumir, porque a gente teve aquela noite de terror em Brasília, depois a gente teve na véspera do Natal quase tivemos uma tragédia, né? Porque tinha uma bomba num caminhão-tanque que ia para o aeroporto. Vocês esperavam que isso pudesse chegar onde chegou? Vocês acham que agora, daqui para frente, tem que ter algo muito mais cuidadoso? O que vai mudar daqui para frente? Porque a gente viu, né, essas cenas, mas poderia ter acontecido uma tragédia com mortos, inclusive. As necessidades objetivas vão levando a mudanças sociais e institucionais, né? Então, na parte que me cabe, que é a parte da institucionalidade,
tenho procurado, desde o dia 12 de dezembro, assumir essa condição de ministro antiterrorismo. Eu diria que é 80% da minha agenda ocupada por essa função, o que significa que esse problema, de fato, como você aponta, ganhou uma dimensão talvez inédita na vida brasileira, porque é um terrorismo político que se pretende invencível. Ele sofre reveses e rapidamente retoma a ofensiva, retoma o ataque com violência simbólica, violência psicológica, violência física, ameaças. O terror é também psicológico. Ele é material, destrói bombas, tiros, atentados, mas ele tem uma dimensão psicológica. Ele pretende emparedar a sociedade permanentemente numa espécie de esquina do medo. Então, é isso que está em jogo. E nós precisamos ter firmeza, mas, ao mesmo tempo, serenidade. Firmeza para enfrentar o terrorismo e serenidade para conduzir o governo, conduzir a agenda da sociedade, que é a agenda do povo, da classe trabalhadora, a agenda de quem quer progredir, de quem quer trabalhar, de quem quer produzir. Então, é essa dualidade que eu acho que deve marcar o nosso governo, o que envolve sempre essa vigilância, tanto quanto possível, e, ao mesmo tempo, nós termos mudanças até legais. Eu vou, na próxima semana, apresentar ao presidente Lula algumas propostas de mudanças em leis, visando aprimorar o combate ao terrorismo no Brasil. Ministro, eu queria aqui fazer eu lhe ouvia hoje na conversa no Barão de Itararé, e o senhor falou algo que eu tenho defendido aqui. Nós tivemos um golpe no dia 8 de janeiro. Eu queria que o senhor aprofundasse isso. E nós tivemos um pré-golpe no dia 12 de janeiro. Isso aconteceu no Chile. O Pinochet defendeu no pré-golpe o Allende. E no golpe, propriamente dito, ele se torna o ditador de plantão. É que aqui, digamos, a coisa foi um pouco mais estrambelhada e sem um envolvimento tão explícito das Forças Armadas. Mas lá no pré-golpe do dia 12 de janeiro, eu não sei se o senhor teve acesso a essa reportagem, o Henrique Rodrigues, com uma fonte da Polícia Federal, que trabalha no Palácio do Planalto, revelou que o GSI esteve envolvido em toda a articulação do dia 12 de dezembro. E, ao que parece, o GSI também esteve envolvido, e estão aparecendo informações em outras mídias sobre isso, no dia 8 de janeiro. Inclusive, para finalizar, o Washington Post deu uma matéria dizendo que o senhor teria sido enquadrado, né? Eu estou usando a palavra enquadrado, pelo ministro, pelo comandante do Exército Brasileiro. Eu queria entender um pouco melhor tudo isso a partir da sua visão, né? De um militante, de um governador, ex-governador, ex-deputado, eleito senador e agora ministro da Justiça. Como o senhor está lendo tudo isso? Renato, primeiro sobre esse episódio da noite do dia 8. Não houve nenhuma negociação em torno do conteúdo daquilo que eu determinei no dia do domingo, a partir de 15h30. A partir de 15h30, quando eu chego ao Ministério da Justiça e vejo o que estava naquele momento ocorrendo, inicialmente no Congresso e posteriormente no Planalto e do Supremo, eu fixo uma diretriz. Todos e todas que participaram daquilo estão em flagrante e devem ser presos. Esta determinação partiu de mim. Eu, a partir dali, comuniquei a todos que estavam presentes aqui e que estavam na esplanada. Nós vamos prender o máximo possível de pessoas, porque, dada a gravidade do que estava se produzindo, não era apenas uma arruaça, não era apenas uma bagunça ou uma piada. Era um golpe de Estado.
E essas pessoas que se refugiaram no acampamento do Exército, no QG do Exército, foram presas. Houve, de fato, uma reunião tratando de que, em quais condições isso ocorreria. E, de fato, houve uma mudança de horário em relação a IFTO. Mas as pessoas foram presas. E por que foram presas? Exatamente porque no dia 12 de dezembro, em que nós não estávamos no governo, houve aquela tentativa de invasão da sede nacional da Polícia Federal e o dia acabou estranhamente sem nenhuma prisão em flagrante. Então eu tinha isto muito nítido na minha cabeça e desde o primeiro momento eu disse, todos estão presos. Por quê? Para, inclusive, já antecipar uma eventual questão. A prisão em flagrante não é um atributo de um juiz. Na verdade, o Código de Processo Penal diz que crime em flagrante, diante de um crime em flagrante, qualquer pessoa do povo pode e qualquer agente público deve prender em flagrante. E foi esse artigo do Código de Processo Penal que eu apliquei para determinar essas prisões em flagrante, que constitui a maior prisão em flagrante da história do nosso país. E uma das maiores do mundo, seguramente. E isso não significa um orgulho. Eu coloco um lamento nisso. Ou seja, foi necessário prender em flagrante e efetuar, provavelmente, uma das maiores prisões em flagrante da história democrática do mundo. No dia 12, contudo, isso não ocorreu. E há um aspecto, Rovai, que antecede, inclusive, o dia 12. Por isso que eu falei do terrorismo, que ele é fático e é psicológico. Na verdade, esses atos de terrorismo já vêm desde a vitória do presidente Lula no dia 30. O que acontece no dia seguinte? Com a conivência, omissão e ou orientação de agentes públicos, inclusive obstrução de estradas, tentativa de sabotagem de infraestruturas estratégicas, tentaram assassinar policiais rodoviários federais, atiraram com bala de verdade em viatura da Polícia Rodoviária Federal no estado do Pará. Isto que dia? Dia 31 de outubro, dia 1º de novembro. Portanto, você veja que esses segmentos, que estão, inclusive, presentes em instituições públicas, nunca aceitaram o resultado da eleição e continuam não aceitando. Então, nós tivemos essas tentativas todas, que você chama de pré-golpe, que não é apenas o dia 12, portanto, vem lá de trás, passa pelo dia 12, chega no dia 24, e aí ocorre a nossa posse, e a gente começa a tomar as providências para impedir um governo de instalação que 6 dias sofreu objetivamente, faticamente, eu digo assim, materialmente, eu vi uma circunstância que configura a ocupação física das sedes dos 3 poderes. Juridicamente, contudo, isso não ocorreu por quê? Porque houve a pronta resposta com a intervenção federal no DF e houve, do ponto de vista político, a formação de uma frente ampla de proteção à democracia e os eventos do dia 8 não deflagraram outras manifestações similares, que era a expectativa daqueles que tramaram, urdiram e executaram o dia 8. É como se fosse uma coluna do Olímpio Mourão Filho. Porque o golpe de 64 é tão importante que nós temos que sempre nos reportar a ele para entender os fatos. Por que o Lula não foi o João Goulart? Primeiro, porque o Lula é o Lula, João Goulart é o João Goulart, e cada um ao seu tempo e ao seu modo. E o Lula o presidente Lula conseguiu manter o comando do país. Por quê? Porque havia um sistema de comunicações, inclusive de internet, de WhatsApp, enfim, que permitiu que ele continuasse a comandar o país. Não houve o isolamento que o João Goulart foi submetido ao ponto de forma acanalhada, o presidente do Congresso Nacional, na época, dizer que ele havia fugido do país. Então, a comunicação nos salvou, a dimensão jurídica formal e a frente ampla democrática, que aí envolveu o Supremo, Câmara, Senado, enfim, e não houve, portanto, o efeito Olímpio Mourão Filho. Essa é
a minha visão do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Desculpa insistir, ministro, mas e o GSI? GSI, denunciado por essa fonte na Polícia Federal, estaria envolvido nos movimentos nos atos terroristas do dia 12 de dezembro, e agora tem aparecido coisas também em relação ao dia 8 de janeiro. O que fazer com ele? Ontem, a professora Denise e jornalista Denise Assis dizia o seguinte aqui: o Lula deveria ter acabado com o GSI antes de assumir o mandato. Né? Virou uma bomba ali embaixo da cadeira da presidência, do governo. Como lidar com isso? O presidente Lula tem cuidado, como eu disse. É muito simples hoje nós olharmos, deveria ter no dia 2 ou no dia 3 feito isso ou aquilo. O que o presidente Lula tem dito, e dito com muita ênfase, inclusive, é que ele está providenciando essas revisões nesses aparatos que sim, inclusive institucionalmente, antes do dia 1º de janeiro, estavam sim envolvidos em tentativas de destruição da democracia. Agentes públicos participaram dos acampamentos golpistas, participaram ativamente e por omissão também. Então, com certeza o presidente Lula vai conduzir isto, e ele próprio tem apontado certas atipicidades, certas anomalias, no mínimo. Eu não posso antecipar conteúdo de investigação feita pela Polícia Federal. Porém, há um fato inequívoco. Os terroristas tiveram combate pela Polícia do Senado e, no primeiro momento, os terroristas não tiveram combate dentro do Palácio do Planalto. Nada é mais contrastante e eloquente do que isto. Então, isso não é um juízo de valor. Isso é um registro histórico e é algo que constitui uma linha de investigação. Dri. Tem uma matéria hoje da Bela Megali no Globo, que a gente até comentou no início do programa, com falas, né, com a opinião dos ministros sobre se o Bolsonaro deve ser preso ou não. Queria uma opinião sua, porque o Bolsonaro ele passou todos esse mandato dele incitando ao golpismo, né? Na véspera do dia 8, publicou um vídeo questionando a eleição do Lula. Qual que você acha que o Bolsonaro deve ser preso ou tem que esperar a investigação? Qual que é a sua opinião, Diego? Nós temos uma investigação em curso, inclusive em que nós temos duas novidades. Primeiro, um ex-ministro da Justiça está preso. Essa é uma novidade. Preso por determinação do Supremo. 2, nós temos um ex-presidente da República formalmente investigado a pedido do Ministério Público e por determinação do Supremo. Então, são 2 fatos novos que se colocaram depois do dia 8. O que ocorrerá daqui para frente? Muito bem, há investigação. Eu sempre faço questão de frisar, Rovai, Idri, todos que nos acompanham, que não é meu papel e não farei nenhum tipo de acomodação com criminoso. Não sou prevaricador, mas também é preciso que haja serenidade, como disse há pouco. Não me cabe propugnar por justiçamentos, porque isto em si mesmo é um erro político e jurídico. Então é preciso esperar a investigação e acho que os atos de investigação vão conduzir a outras pessoas, outros fatos, minha impressão. E penso também que essa questão específica sobre eventuais novas prisões preventivas, inclusive do ex-presidente da República, dependerão muito do comportamento dos investigados. Nós tivemos um fato grave, que é exatamente o que Dri menciona, a veiculação deste vídeo. Porque o vídeo é uma incitação. E na cadeia criminosa que nós estabelecemos, nós temos os executores, os organizadores / financiadores, os incitadores e os mandantes.
Então, é em torno dessa cadeia criminosa que está se dando a investigação. Agora, eu não posso realmente afirmar que A, B ou C será preso, e realmente não me cabe, porque a Polícia Federal está sob o guarda-chuva do Ministério, e é meu dever zelar pela autonomia técnica dos delegados e também para respeitar a independência do Poder Judiciário. O que eu posso afirmar é que a investigação não tem fronteira. E posso afirmar também que não haverá nenhum tipo de anistia, nem jurídica, nem política, porque isso é incabível, dada a gravidade das condutas que se verificaram. Isso é importantíssimo que você está dizendo, Dino. E aí eu quero, então, trazer aqui uma questão, porque tem o Bolsonaro, mas tem o Braga Neto, né, que eu considero que é na cadeia da lógica do Partido Militar, talvez alguém mais, uma liderança interna mais forte que o Bolsonaro. E ele, quando estava sendo, provavelmente nos dias em que esse decreto feito pelo Anderson Adalto, é isso agora? O ex-ministro da Justiça? Torres. Anderson Torres, perdão. O Anderson Torres, ministro, nos dias que ele estava elaborando esse decreto, ou estava discutindo, o Braga Neto deu uma entrevista num cercadinho ali, falando com os golpistas que estavam no quartel, dizendo que viria coisa boa por aí, que eles permanecessem nos seus postos, na frente dos quartéis, organizassem a resistência, porque coisa boa viria. A meu ver, né, é preciso que ele esclareça, né, mas ele tinha dimensão desse decreto. E não só ele, muitos outros tinham dimensão. E esse decreto não foi elaborado numa noite de insônia do Anderson Torres, né? O Anderson Torres está preso, mas essa investigação parece não, pelo menos a gente não tem tido notícia, não está envolvendo esses setores militares que seriam fundamentais. Sem eles, não teria esse decreto. Ou talvez, até o senhor pode me responder e dizer, não teve esse decreto por causa deles. Eu vou acolher a sua fala. Mas eu queria entender, porque Heleno, Braga Neto, etc., vão ser investigados, estão sendo investigados? O primeiro ponto é esse que você destaca, Rovai, que eu faço questão de sublinhar com muita ênfase. Se as Forças Armadas tivessem embarcado no golpismo, nós não estaríamos aqui, nem eu, nem vocês. O fórum estaria fechado e eu estaria, na melhor das hipóteses, no exílio. Então, nós temos um fato. Houve um assulamento, um convite, uma tentação satânica, eu diria, para que as Forças Armadas rompessem a legalidade democrática. E elas não romperam. Então, é preciso sublinhar isso para que a gente possa analisar corretamente qual é a atitude política a ser tomada. Esses demônios continuam por aí. Esses demônios que fizeram esta tentação, que não foi acolhida pela imensa maioria das Forças Armadas e mesmo das forças policiais. Todos, absolutamente todos que participaram daquele documento, sim, serão investigados. Quem são essas pessoas? Não sei. Não sei, vocês não sabem. Vocês têm uma opinião. É claro que eu tenho a minha. Vocês têm uma vantagem sobre mim. Vocês podem manifestar a opinião de vocês e eu não posso. Agora, o que eu posso afirmar para vocês é que a investigação é vital e, ao que tudo indica, o documento foi redigido já nos estertores do bolsonarismo. Porque há uma singularidade. O documento alude à data 12 de dezembro. E a data da diplomação era 19. Ela foi antecipada, e eu acompanhei isto, eu participei disto, ela foi antecipada bem em cima, visando exatamente prevenir atos de violência. Então, certamente, aquele documento foi escrito em dezembro, com a eleição já com resultado conhecido, o que torna o documento mais grave ainda. E faço questão de frisar, um documento juridicamente bem escrito.
o que aumenta a sua gravidade, porque mostra que havia ali uma junta de desvairados e de criminosos. Aquele documento não foi escrito por uma pessoa que acordou, como você disse, teve um pesadelo, sonhou com Médici, e para mim é pesadelo, para essa pessoa provavelmente era um sonho, lá sonhou com AI-5, imaginou que ele seria parte de um novo golpe supostamente redentor, teve este sonho, esse pesadelo, acordou e escreveu. Não, não foi isso. Porque eu conheço essas pessoas. O documento era bem escrito. O documento tinha uma arquitetura engenhosa. E faço questão de dizer isso não como um elogio, mas como uma reprovação, porque isso aumenta a gravidade. E aumenta a necessidade de deslindar esta junta demoníaca, essa junta de eruditos, de sábios da extrema-direita, que chegou a construir aquilo lá. É quase como se fosse um esquema. É importante, mais uma vez, fazer essas comparações. No auge da ditadura militar, houve planejamentos de, por exemplo, explodir bombas no Rio de Janeiro, até o Rio Centro, né? Eu me esqueci o nome do militar aqui agora, meu Deus, que foi impedido de explodir o Rio de Janeiro, isso já nos anos 70, depois, em 1981, houve o Rio Centro. Este decreto é o equivalente. É o equivalente. E ele não era excludente em relação à bomba, porque houve um atentado à bomba feito no Brasil, que não se consumou no dia 24 de dezembro. Exato. Urdido dentro do acampamento em frente ao QG do Exército. Quem disse isso? O senhor George Washington. Como assessor da ex-ministra Damares. O George Washington, com este senhor Wellington, com outro chamado Alain, fizeram o atentado à bomba. E tem duas curiosidades históricas, Orvai, que eu gostaria de assinalar pela primeira vez, inclusive, aqui na Fórum. A primeira, esta gente que se diz tão cristã queria explodir o aeroporto de Brasília no dia do Natal. É uma mensagem que eu faço aos meus irmãos e irmãs cristãos. Que gente é esta? Que não dá trégua nem num dos dias mais fundamentais do cristianismo. Queriam explodir o aeroporto de Brasília no dia do Natal. E, por outro lado, no mesmo sentido, esta gente que se diz tão cristã não poupou no seu ódio nem a imagem de Jesus Cristo na parede do Supremo. Arrancaram, pisotearam e jogaram no chão. O que em si já é um crime, inclusive, tipificado no Código Penal. Então, veja que o cristianismo desta gente, assim como o patriotismo, não resistem a 2 minutos de conversa. Porque os atos deles mostram que eles não passam de sepulcros caiados capazes de agredir o cristianismo no que tem de mais fundamental, que são as datas, como o Natal, e a simbologia que nós, católicos, adotamos. Então, esses episódios, aparentemente periféricos, quanto à data e à destruição da imagem do Cristo lá do Supremo, se tornam essenciais para desnudar o que essa gente é. São farsantes, extremistas que colocam acima de tudo o seu desejo de destruição. E não tem direito de falar em nome do cristianismo, porque não o praticam de verdade, como Jesus Cristo ensinou. Excepcional essa tua fala, Dino, porque eu acho que precisa montar esse quebra-cabeça. Ele tem muitas peças ainda que parecem soltas. E a gente, para entender o que aconteceu, que seja, você foi até o dia 30, mas pelo menos do dia 12 de dezembro até aqui, ainda tem muitas coisas
a encaixar. Eu vou ler os comentários, vou liberar o Dino, porque ele é ministro de Estado, ele tem... Mas eu queria ler os comentários, muitos elogios para ele, né, Dri? Muitos. Então, pelo menos ele ouça elogios, porque ele vive ouvindo as críticas. E eu queria finalizar com uma pergunta sobre as declarações do Zema, que eu considero de extrema gravidade, porque está se firmando um discurso no seio desses radicais, desses extremistas, desses fascistas, de que, na verdade, foi tudo uma armação do governo. Mas, Dri, lê antes aí os comentários e a gente volta com essa pergunta ao final. Paula Vasconcelos diz, ministro Dino, parabéns, você é maravilhoso. Celso Barreiro, Dino merece o título dado a Dilma, grande guerreiro do povo brasileiro. Obrigado. Lourdes Rodrigues, ministro Dino, existe uma legião de criminosos cibernéticas fazendo fake news. Não seria urgente criminalizar e prender esses criminosos? Crime contra a democracia, inclusive políticos. Mônica Mello, ministro Dino, Alan dos Santos já está sendo procurado pela Interpol. Abraços de Recife. Terezinha Braga de Moraes, caríssimo ministro Flávio Dino, parabéns. Esta horda de fascistas trabalha com esses métodos. Infelizmente, o Gabinete do Ódio fez um excelente trabalho de dominação das consciências. Como possível reverter este quadro? Cassiano, muito obrigada. Rosana, bom dia, super admiro o Dino. José Prudente, há no governo Lula no mínimo 10 pré-candidatos que vai do companheiro Geraldo ao genial Silva Almeida. Portanto, Lula fará o sacrifício de reeleição, ganhará no primeiro turno, anotem. Ele traz aqui uma previsão. Celso Barreiro, os partidos que dão sustentação ao governo entraram com uma ação pela inação do governo federal nos dias que se seguiram à eleição em 3 de outubro, porque parece que não se estabeleceu esse vínculo. Lourdes Rodrigues, ministro, o senhor tem acompanhado a campanha de difamação que os bolsonaristas estão fazendo com a sua pessoa, montagens e mentiras. Vitor Sarno, Dino, grande companheiro do movimento estudantil, gostaria de saber, passo a passo, as informações que chegaram a você e suas atitudes momento a momento nos dias que antecederam no próprio dia 8. Não sei se vai dar tempo hoje. Sérgio Marques, ministro Flávio Dino, faça um apelo ao senhor, não faça nada com a Beyoncé. Brincadeira à parte, obrigado por estar no lugar certo, obrigado. E nem com Foucault, né? Coitado do Foucault, não mexer com ele. A Sandra Nunes, estou feliz por ter um ministro como Flávio Dino. Peço que a PF visite a velha terrorista Fátima de Tubarão e muitos outros aqui de Santa Catarina. Abraço de Palhoça, Santa Catarina. E está acabando. Peraí, 2 questões: o papel do Múcio e a participação do movimento escoteiro na organização de civis nos acampamentos, saudações. E o Marcengo, qual a garantia temos que o Exército não deixou pessoas fugirem durante a noite? Dino, tem tanta pergunta, tanta consideração. Fica à vontade para o teu encerramento e para uma geral. Bom, primeiro sobre extradições, enfim, investigações em outros países. A cooperação jurídica internacional já está sendo buscada com os pedidos cabíveis à luz de tratados internacionais e a investigação, portanto, transcende as fronteiras brasileiras nos termos, claro, do que esses tratados prevêem. Por exemplo, a Polícia Federal Brasileira não pode ir aos Estados Unidos ou a qualquer outro país fazer uma diligência, porque isso violaria a soberania desse país e, portanto, você precisa da cooperação jurídica internacional, e isso está sendo empreendido. Em relação aos eventos, o meu companheiro Vitor Sarno fez a pergunta sobre o que aconteceu antes, sobre difamações e sobre essa versão translocada de que o governo se omitiu. Isso é falso, isso é mentira. Isso é coisa de aliado de terrorista, que quer proteger terrorista. E fica inventando essas versões. O governo federal fez o que lhe cabia. Nós não podemos atropelar a Constituição. Existe um governo eleito pelo povo aqui no Distrito Federal. Eu posso ir em São Paulo ou no Rio e tomar conta da segurança de São Paulo ou do Rio? Não, eu não posso fazer isso. Às vezes o pessoal vê ministro da Justiça e Segurança Pública, então manda na segurança pública do país todo. Não, não é assim. Tem lei, tem Constituição.
Então, eu não posso chegar e colocar a Polícia Federal em cima de um bairro qualquer, Ipanema. Não, eu preciso que tenha ordem judicial, tem uma razão para isso. E a Polícia Federal não faz policiamento ostensivo, ela é uma polícia judiciária. Porque às vezes as pessoas perguntam por que não botou a Polícia Federal na esplanada? Porque não podia. Por que não botou a PRF na esplanada? Porque não podia. Por que não botou a Força Nacional? Porque o Supremo decidiu que a Força Nacional só pode agir com a anuência do governador. Decisão do Supremo, está na lei. Então, há uma institucionalidade. O que nós fizemos foi cumprir a institucionalidade. Como cumprimos antes do dia 1º da posse presidencial, e deu tudo certo. No dia 8, houve reuniões antes. Houve planejamento. O governador Ibanez, inclusive, declarou no seu depoimento à polícia que o planejamento deles mesmos, do Distrito Federal, a quem compete o policiamento ostensivo da esplanada dos ministérios, não foi cumprido. Agora, quem mandou não cumprir? Quem mandou tirar a polícia da frente? Quem tirou a grade? Quem não fez as linhas de proteção? A investigação vai dizer, está instaurada sob comando do interventor federal Capelli e aqui também da Polícia Federal, porque alguém fez. Por ação ou por omissão. Vamos aprofundar a investigação em relação a isso. E me espanta, Rovai, que o governador Zema tente vestir a roupa do Bolsonaro. Não cabe nele. É preciso que ele tenha algum amigo sincero que diga a ele. Primeiro que Minas Gerais é a terra de Tiradentes, é a terra de Tancredo Neves, é a terra da democracia. Então não é possível um governador, de modo vil, se alinhar à extrema-direita e querer proteger terrorista. Fica feio. Fica feio duplamente, porque o governador Zema veio à reunião dos governadores com o presidente Lula. E por que ele não falou? Por que ele não perguntou para mim, que estava lá? Por que ele não perguntou para o presidente da República, que estava lá? Seria mais decente, né? Do que falar posteriormente. E em terceiro lugar, um apelo que eu faço ao governador. Um momento grave é preciso ter ponderação, porque, veja, imagine se alguém tivesse dito nos dias seguintes à tragédia de Brumadinho que ele sabia e deixou acontecer para poder ganhar dinheiro. Como ele se sentiria? Isso parece aquela história do estupro, que a mulher é estuprada e é, ao mesmo tempo, acusada de ser culpada porque estava de vestido curto. Nós não estávamos, nós não somos agentes do que aconteceu. Nós somos vítimas. Não é vitimização, nós somos vítimas. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Fomos atacados por golpistas, por terroristas. Somos vítimas. E é preciso que haja a proteção à lei por todos. Eleição tem em 2026. Agora, não acho que seja adequado um candidato querer se colocar na agenda sendo uma espécie de sub-Bolsonaro. Fica feio. Então, acho que realmente é deplorável que esse tipo de coisa aconteça. É preciso, como disse, para concluir, Rovai e Dri, usar as duas mãos. Em uma mão, a firmeza, na outra mão, a serenidade, que a lei garante. Então, é a conjugação dessas duas mãos, ou desses dois vetores, que vão levar ao principal, que a gente consiga superar o terrorismo e realmente estabelecer bases de progresso social, de justiça social, que é o que a população brasileira quer, e essa gente quer impedir, essa gente quer impor o terror, o medo à sociedade brasileira. E nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir que essa gente consiga os seus intentos. Vamos fazer o máximo. Agora, é uma luta. Nós não somos perfeitos. No meu código ético, na minha cosmovisão, perfeito só Deus. Nós não reivindicamos perfeição. Mas, ao mesmo tempo, temos muita nitidez em relação àquilo que nós representamos. Nós somos os protetores da democracia desse momento. E convidamos todos e todas, independentemente de opção ideológica, a serem nossos aliados em relação a isso.
Obrigado à Revista Fórum, obrigado a vocês. Um recado obrigado. final, Vinícius Favudino. Quem está lhe mandando um beijo, um apertado abraço, é o João Pedro, né? O desenhista autista, diz que ama o senhor, que está emocionado e que quer conhecê-lo pessoalmente. João Pedro, nós vamos fazer uma visita sua aqui, até porque agora nos seus desenhos mais recentes, você tem me colocado menos gordo. Então eu estou mais feliz com você. Muito obrigada, Dino. Valeu, Muito Dino. obrigada. Bom trabalho aí. Obrigada mais uma vez.